Essa é a questão. Eu acho que o que nós falamos aqui é mais do que suficiente para entender racionalmente o quanto é importante deixar ir. Agora, uma coisa é entender racionalmente, outra coisa é entender com o sentimento, com a emoção. Então, se você não entendeu ainda, se está difícil para entender, se está difícil para deixar ir, uma das minhas sugestões é ouvir o que nós falamos aqui nos últimos minutos, ouça 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, ouça, 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 deixa essas palavras entrando e fazendo sentido e dissolvendo esses nódulos, esses nós que tem aí dentro, porque o pouco que nós falamos aqui é mais do que o suficiente para a gente entender que, de fato, tem que deixar ir. Perfeito. E como eu deixo ir, Alessandra? Como? Como eu deixo ir? Se distanciando o máximo possível. Se distanciando emocionalmente. Se distanciar fisicamente, ok. Perfeito. Só que muito mais importante do que se distanciar fisicamente é se distanciar emocionalmente. Então, meu marido foi embora, não falo com ele tem 3 meses, não me liga, não faz nada, mas eu penso nele todo dia, eu choro por ele, sofro por ele, estou entrando em depressão por causa dele, mas eu deixei ele ir. Não, você segurou, você está segurando todos os dias, o tempo todo. Você não deixou ir. Entendi. Não adianta, não funciona, gente. Estão entendendo? Você disse que eu sou bravo, eu sou mau, entendeu? Eu falo isso para vocês. Agora é a Alessandra que está falando. Fala mais, Alessandra. Gente, é mais importante o soltar, o deixar ir aqui dentro do que o fora. Você pode até ter contato com o seu esposo. E em algumas situações é inevitável ter contato. Por exemplo, quando se tem filhos e o marido é um bom pai. Você não vai deixar ele ver os filhos? Claro que vai. E você vai ter ali o mínimo de contato. Mas se emocionalmente você deixou, você liberou, isso vai ter muito mais força do que aqueles que você não tem o menor contato, mas você não consegue soltar e não consegue liberar ele. Você sofre intensamente. Você não consegue viver um dia da sua vida sem lembrar, pensar, chorar e pedir a Deus para ele voltar para casa. Isso não é deixar ir, isso não é soltar, isso não é estar de pé. Não é. Isso é uma dependência emocional muito forte. Isso é desejar ter o que não existe. Isso é segurar. É segurar. Isso é segurar. É prendê-lo aqui emocionalmente. Não, mas ele foi embora, ele está vivendo a vida dele lá, tá com outra mulher, já está na terceira, já está na quinta. Ele seguiu, mas você não o liberou, você não o soltou. E a sua vida, ela está paralisada. E aí qualquer notícia que chega é um sofrimento, qualquer contato necessário é um sofrimento. Então, isso que é o distanciar emocionalmente. Como o Ivan falou, tem filhos, tem que resolver a questão dos filhos, tem que visitar, etc. Na maioria das vezes tem muita coisa envolvida, né? É conta, é negócio, é imóveis, né? Normalmente muita coisa envolvida, porque normalmente acontece, entre aspas, né, de uma hora para outra. Normalmente a saída é uma saída repentina, ou não esperada. Então, costuma-se ter muita coisa para resolver. O que for necessário, o que for extremamente necessário resolver, precisa ser resolvido sem emoção.
Quando eu resolvo sem emoção, eu estou distante. Tem que depositar o dinheiro, tem que receber o dinheiro, tem que assinar isso, tem que levar as crianças, tem que pegar as crianças. É fazer o que tem que fazer, ponto final. Sem emoção, sem julgamento, sem crítica, sem desespero. Isso é se distanciar emocionalmente. E tem uma série de pontos que ajuda nesse distanciar, né? Emocionalmente. Distanciar fisicamente é algo que pode ajudar, na maioria dos casos ajuda. Sair das redes sociais e não ver nada caso ele poste é um item interessante de se fazer. Se afastar de pessoas que está falando o tempo todo, seja bem ou mal, não importa, mas pessoas que estão falando o tempo todo, se afastar dessas pessoas é interessante. Se afastar de forma carinhosa é interessante. O que mais te ajuda a se afastar emocionalmente? Cuidar de você, investir em você, ajudar o próximo de alguma forma, né? Se você tem uma comunidade ali que crê da mesma forma que você, que vive da mesma forma que você, está junto com essa comunidade, seja ela uma igreja, uma célula, seja ela um canal, né? Seja um curso, uma formação, seja o que for. Pensa como você, crê nas mesmas coisas que você, esteja ali junto. Esteja junto. Não crê da mesma forma que você, não está te fazendo bem, se afasta. Se afasta também dessa comunidade, se afasta também dessas pessoas. Nunca de Deus, nunca de Deus. Porque o que ele fez, o que ele feriu, o que ele magoou, não tem nada a ver com Deus. Não é que Deus está nesse negócio. Deus não está nesse negócio, tem nada a ver com Deus. Pelo contrário, Deus está sempre ali amparando na nossa dor, no nosso sofrimento. Então, nunca se afastar de Deus. Né? E não se afastar de Deus não significa que a gente tenha que estar necessariamente dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. Não necessariamente. O mais importante é eu estar próxima de Deus na minha casa, o tempo todo, onde quer que eu esteja. O mais importante disso tudo, que a Alessandra falou, é de fato você cuidar das suas emoções. Informações do cônjuge, não importa. Nesse momento, além de não importar, não vai vir uma informação boa. Nesse momento, no momento ali do rompimento, deixar aí, não vai vir nenhuma informação boa. Então chega a ser algo de buscar inteligência mesmo, né? De buscar sabedoria. Por que eu vou atrás de uma informação que vai me machucar? Então, são as informações que a gente não quer nesse momento. Não quer. E informações que nem sempre são verdadeiras, nem de uma parte, nem de outra, né? Então, por exemplo, quando alguém traz uma informação dele, alguém está trazendo aquela informação com o olhar dela. O olhar dela. Com as emoções dela. Então, não necessariamente é exatamente o que ela está falando. Ah, ela está mentindo para você? Não, não é que ela esteja mentindo, é que ela está trazendo com o olhar dela. É muito comum a pessoa ficar tão triste com a situação que ela quer te ver bem. Então, ela traz alguma coisa para você e, no fundo, a emoção que ela tem é: pelo amor de Deus, sai dessa, larga, esquece, vai para outra, arruma outro. Pelo amor de Deus, a fila anda. Normalmente, o que ela tem de sentimento quando ela traz uma informação para você é isso. Então, não necessariamente é verdade a informação que a pessoa vai trazer para você. Muito menos, não necessariamente é verdade o que ele fala. Na verdade, o que ele fala nesse momento, acho que quase nada é verdade, porque ele está vivendo uma confusão mental.
Então, na verdade, ele não sabe o que ele está falando. Passado o tempo, se você perguntar, muita coisa ele não vai nem lembrar que falou. Então, também não se leva em conta, também não se pergunta para ele. Aquelas perguntas, a pior pergunta nesse momento que você pode fazer é: você ainda me ama? É uma pergunta que você só vai receber resposta ruim. Ou ele vai dizer que não, e você vai sofrer. Ou ele vai dizer que não sabe, e aí você vai sofrer. Ou ele vai dizer que te ama, e você não vai acreditar porque ele está indo embora. Ou seja, a pergunta não tem o menor sentido de ser feita. Mas ela é feita muitas das vezes. Então, por isso, você precisa se afastar imediatamente e cuidar de você. Entender que esse tempo é um tempo que é só seu. Seu e do Senhor. É um tempo de você poder fazer coisas que você não poderá fazer casada com ele de volta. Cuidar de você. Todo mundo que é casado, deseja fazer coisas longe do marido e da esposa. Todo mundo. E quando eu digo fazer coisas, não estou falando nada de pecado. Estou falando de ter o meu tempo. Por quê? Porque eu não amo mais o meu marido? Não, porque nós somos seres humanos, nós temos individualidades. E tem coisas que, como casal, não cabe, sendo casal, não cabe fazer sozinho. Mas no momento que eu estou sozinho, agora me cabe fazer. Agora eu posso. E não foi eu que escolhi. Estou assim. Então eu vou fazer. Eu vou viver. Eu vou cuidar de mim. Eu vou satisfazer um pouco o meu ego nesse momento. Sem pecar, sem fazer nada de errado. Não precisa fazer nada de errado. É fazer uma limonada com o limão que nos foi oferecido, né? Exatamente. E cá entre nós, né, gente? A limonada é vitamina C pura. Faz muito bem para a saúde. Muito, muito, muito bem para a saúde. Então é fazer uma limonada. Muita gente fala assim, mas vocês foi só 8 meses. E aí, né, também o deserto foi rapidinho. Então, primeiro que 8 meses é tempo pra caramba e não tem nada de rapidinho em 8 meses. E o segundo, eu vou dizer para vocês o porquê que só foi 8 meses. Foi justamente porque, desde o início, a Alessandra aplicou o deixar ir. O deixar ir e o soltar. Isso fez total diferença. E eu vou dar para vocês um exemplo. 4 meses depois de que eu saí de casa, a Alessandra estava dando um festaço. E o tema era gratidão. Ela estava agradecendo a Deus porque você levou meu marido. Foi isso? Não foi isso. Não foi isso. Eu estava agradecendo a Deus por tudo, gente. Grata, sorrindo, 4 meses depois. Eu estava grata por tudo, né? Vamos pensar. Não consigo. Não, sim, vamos pensar. Olha, isso tira a gente de qualquer situação. Eu tô viva, eu tenho saúde, eu tenho casa, né, para morar, eu tenho um teto que me cobre do sol, da chuva, que me protege do vento, seja esse teto alugado, seja esse teto próprio. Eu tenho roupa para vestir, para me aquecer. Eu tenho emprego, ou de repente alguém não tem emprego, mas não falta comida, né? Tem comida na mesa. Então, gente, são muitos, muitos, muitos motivos para agradecer. Muitos. E a gratidão é um dos maiores segredos da vida. Da vida. Eu acho que a gente poderia fazer uma live só sobre gratidão. A gratidão é um dos maiores segredos da vida. Então, sim, eu estava muito feliz, muito grata, comemorando muitas coisas. Eu estava comemorando meu divórcio? Não. Eu soltei o meu divórcio, eu me distanciei do divórcio. E eu estava comemorando todas as outras coisas. E sim, eu estava muito feliz. 4 meses muito grata. Depois. Aí a gente entende por quê. Que depois, mais 4 meses depois, eu estava em casa de volta. É um posicionamento, é uma postura. E aí você fala assim, mas a Alessandra, ela tem muito conhecimento. Alessandra, gente, o nosso conhecimento não impediu que a gente se separasse. Não impediu que acontecesse tudo que aconteceu conosco.
Então, parem de dar desculpas para aquilo que hoje vocês não estão fazendo e precisam fazer. Olhe para pessoas que fizeram, entendam que vocês são de carne e osso como nós dois, e vocês podem fazer, sim, qualquer coisa. Um beijo no coração de vocês e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Excelente noite para vocês.